Nesse final de semana, caças entraram em ação e uma base dentro da Rússia foi bombardeada. Além disso, mísseis da OTAN também foram disparados contra os russos. Não só refinarias, depósitos de combustíveis, bases militares, navios e caças mais antigos ficaram em chamas. Mas agora um caça moderno russo, Su-57, foi destruído nos ataques da Ucrânia contra solo russo. Nesse meio tempo, navios da Rússia estão chegando em Cuba. Além disso, os russos enviaram também um submarino nuclear que vai ficar rondando as águas próximas aos Estados Unidos. Como falamos nas matérias anteriores, submarinos com ogivas nucleares já rondam a Europa. Ao mesmo tempo que Putin está posicionando suas armas no Mar do Caribe, Belarus anunciou hoje a preparação das armas nucleares junto da Rússia, em uma movimentação que está deixando a OTAN em alerta, já que 3 membros do bloco fazem fronteira com Lukashenko. E voltando a falar em Cuba, saiu uma informação de que os russos não cumpriram o acordo feito com soldados cubanos que foram arriscar a vida no conflito da Ucrânia em troca de um bom salário, e um comandante russo foi executado por soldados cubanos revoltados. Mas isso não impediu que o avanço da Rússia tomasse mais territórios, incluindo boa parte de Chasiv-Yar e outros territórios dentro de Kharkiv. A Rússia está aumentando o número de terras que pretende tomar da Ucrânia ao fim do conflito. Por esse motivo, vai acontecer uma reunião organizada pela Suíça com pelo menos 90 países, que vai tentar definir um acordo de paz com base nas diretrizes de Volodymyr Zelensky. Dessa forma, a Rússia não vai participar. Depois de pronto o acordo, as potências ocidentais vão pressionar Vladimir Putin a aceitá-lo. Nós vamos falar mais de como será esse encontro. Aliás, no vídeo de hoje, vamos falar de toda a escalada que vai completamente contra um acordo de paz e está aproximando o conflito de um primeiro ataque nuclear, que pode sair de Belarus ou dos submarinos russos. Também existe a chance da proclamação do conflito global. Veja bem, você acha possível um acordo de paz nos termos de Zelensky, com a chegada de uma frota de navios e submarino nuclear perto dos Estados Unidos e com a movimentação atômica de Belarus, ao mesmo tempo que a Rússia é bombardeada por caças, drones e mísseis da OTAN? Obviamente, eu tenho certeza que não. Acredito que um acordo de paz só vai ser viável caso ele seja formulado com um meio termo entre as intenções da Rússia e da Ucrânia. O grande problema é que eu creio que não exista esse meio termo. E já nem sei dizer se a maior probabilidade é para um conflito global ou não. Na minha visão, tudo depende das eleições americanas, já que o cenário atual é para que um simples incidente jogue qualquer plano de paz pelos ares. Agora me fala a sua opinião. E eu falo das eleições americanas porque Donald Trump, segundo o que ele mesmo fala, pretende acabar com esse conflito sem perguntar a opinião dos aliados do bloco. Parece que ele pretende cortar a ajuda à Ucrânia e instruí-la a entregar os territórios conquistados pela Rússia. Hoje a matéria veio com base nas notícias do The Guardian, Sky News, Sputnik, RT News e Al Jazeera. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O governo de Belarus se pronunciou hoje que seu exército estava preparando a segunda fase do preparo e movimentações das armas nucleares, coordenadas pelo presidente russo Vladimir Putin, junto do presidente do país, Alexander Lukashenko. A primeira fase desse preparo foi feita no sul da Rússia no mês passado, o que, segundo analistas, foi um sinal de alerta de Putin para o Ocidente de que um ataque nuclear estava pronto para ser disparado, dependendo da participação da OTAN na Ucrânia. O ministro da Defesa de Belarus, tenente-general Viktor Krenin, diz que os movimentos são uma medida proativa para usar as chamadas armas de retaliação. Segundo ele, mais do que nunca, suas forças vão responder a qualquer ameaça à união entre Rússia e Belarus. As armas nucleares de Belarus são bem estratégicas e importantes para Putin, já que o governo de Lukashenko faz fronteira com 3 países da OTAN, sendo eles Polônia, Lituânia e Letônia.
Um ataque levaria frações de segundos para destruir a capital desses 3 países. Putin e Lukashenko começaram no ano passado a preparação de um ataque nuclear contra a OTAN, com essas ogivas que são projetadas para uso no campo de batalha, diferente das armas estratégicas de longo alcance destinadas a destruir cidades inteiras. Na teoria, o uso de uma arma desse tipo poderia causar um choque impressionante no Ocidente, sem necessariamente provocar um conflito nuclear completo, embora a OTAN pudesse começar a fornecer mísseis nucleares táticos à Ucrânia como resposta. Desde o primeiro dia da invasão, Putin tem alertado repetidamente o Ocidente sobre o tamanho do poder do arsenal nuclear russo, mostrando que a Ucrânia não conseguiria fazer frente a uma troca de ataques nucleares táticos entre os 2 países. Значит, американцы — единственная страна, Соединенные Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне. Хиросима, Нагасаки — 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. A Rússia não está começando sua escalada apenas com essas manobras nucleares. O governo russo está enviando uma frota naval ao Caribe, que inclui o submarino nuclear Kazan, a fragata de mísseis Admiral Khrushchev, o navio-tanque Pashin e o rebocador de salvamento Nikolai Shiker. Esses navios estão programados para chegar ao porto de Havana, em Cuba, no dia 12 de junho. Na teoria, a missão faz parte de exercícios navais que visam demonstrar a capacidade militar da Rússia e fortalecer os laços com países como Cuba e possivelmente Venezuela. Na prática, os analistas militares dizem que é uma forma da Rússia fazer a mesma pressão que os Estados Unidos fazem ao cercar o território russo com base da OTAN, que possuem armas nucleares capazes de atingir a Rússia em segundos. Cuba afirmou que vai receber os navios russos, respeitando todos os direitos internacionais, e afirmou que essa frota não vem municiada com armas nucleares, mas diversos analistas militares duvidam disso. Até porque o submarino Kazan está equipado com mísseis de cruzeiro de longo alcance, enquanto a fragata Admiral Khrushchev possui capacidade de lançar mísseis hipersônicos. E falando em Cuba, lembra que eu falei que a Rússia estava recrutando soldados cubanos? Pois bem, parece que em um dos batalhões, a integração da força russa com a força cubana não deu muito certo. Soldados cubanos traíram o comandante russo do batalhão e exterminaram seu chefe. Ele era comandante da tropa na cidade de Pokrovsk, a noroeste de Donetsk. De acordo com os relatos, os soldados cubanos a serviço do regimento cometeram crime por sofrerem humilhação diária, espancamentos e confisco dos seus salários. Após a execução, os cubanos que executaram o comandante por meio de uma emboscada foram transferidos para Rostov, em um batalhão dentro do território russo, e vão cumprir sua pena dentro da Rússia. O grande porém é que agora o batalhão em Pokrovsk solicita que os soldados substitutos sejam russos, com receio que um novo extermínio como esse possa acontecer novamente. O acordo entre Miguel Dias-Canel e Vladimir Putin é de que cubanos interessados em escapar de baixos salários e poucas perspectivas em Cuba embarquem rumo à Rússia para se tornarem soldados a serviço do país em troca de salários mais dignos, que chegam a $2.000 mensais, que é uma verdadeira fortuna dentro de Cuba. Só que quando chegam na Ucrânia, existe a suspeita de que o acordo não é cumprido e eles se tornam vítima dos comandantes russos, que os exploram e os enviam para a linha de frente, condição essa que não fazia parte do acordo original. De qualquer forma, as Forças Armadas da Rússia intensificaram durante o último fim de semana os ataques aéreos e de artilharia contra as rotas de abastecimento e concentrações das Forças Armadas da Ucrânia. Os drones kamikaze continuam destruindo instalações de artilharia, sistemas de defesa aérea e equipamentos fornecidos pela OTAN. Em geral, após uma semana de contra-ataques com armamentos da aliança, as Forças Armadas da Ucrânia não conseguiram mudar a linha de frente a seu favor. O exército russo está avançando em várias áreas, conseguindo pequenos ganhos territoriais dia após dia. Após vários meses de intensos combates, unidades de paraquedistas russos conseguiram romper as defesas ucranianas na parte oriental de Chassivyar e tomar o controle de boa parte desse território importante. No entanto, as formações ucranianas ainda mantêm as defesas em edifícios altos na parte ocidental dessa área e estão fazendo todo o possível para evitar que as forças armadas da Rússia tomem todo o território. Agora, do lado da Ucrânia, a Força Aérea Ucraniana disparou mísseis que atingiram ontem uma base russa em Belgorod, no oeste da Rússia. As Forças Armadas Ucranianas também lançaram vários ataques de drones no território russo.
Porém, o uso de caças para entrar na Rússia e atingir o território russo pode ser visto por Moscou como uma nova escalada. Na noite de sábado, as forças ucranianas realizaram um ataque coordenado contra um navio de desembarque russo que havia se mudado recentemente para o Mar de Azov, no Mar Negro. A embarcação se tornou o quinto dos 7 navios de desembarque a serem afundados ou destruídos pelos ataques ucranianos. Os militares russos usam esses navios para transportar munição e suprimentos para a cidade ocupada de Mariupol. A Ucrânia também anunciou nesse último domingo que atingiu um caça moderno Su-57, que estava dentro de uma base aérea no sul da Rússia, no seu primeiro ataque contra esse tipo de aeronave de última geração. Essa base fica por volta de 600 quilômetros de distância da fronteira russa com a Ucrânia. A agência de inteligência também publicou imagens de satélites de antes e depois do ataque, mostrando os danos causados pelo fogo e os destroços ao redor da aeronave. Kiev está atacando frequentemente infraestruturas militares e energéticas da Rússia com drones, sendo esses alvos perto ou distantes das fronteiras. Só para você ter uma ideia, no dia de hoje, cerca de 16% da capacidade de produção de petróleo refinado da Rússia está comprometido com os ataques da Ucrânia. Esse número aumenta e diminui conforme a Rússia restaura suas refinarias e a Ucrânia volta a destruí-las. Com os números atuais, mais de 600 mil barris por dia de capacidade de refino foram colocados fora de operação devido aos ataques mais recentes, impactando significativamente a produção de gasolina e diesel, além da receita com a exportação. E além de não faturar, a Rússia é obrigada a comprar combustível de fora para que sua frota militar de aviões, tanques e navios não fiquem desabastecidos. Quase 90 países e organizações confirmaram a participação na reunião que vai discutir um acordo de paz para a Ucrânia. A organização será feita pela Suíça, no entanto, a Rússia não vai estar lá. A reunião vai se basear nas propostas de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que basicamente quer a Rússia fora do país sem levar nenhum território conquistado. A cúpula, segundo os participantes, terá como objetivo traçar um caminho para uma possível paz quase 28 meses depois que as forças russas invadiram a Ucrânia. O presidente suíço disse que a maioria dos participantes seriam líderes nacionais, com cerca de metade representados a nível de chefes de Estado ou de governo, e algumas organizações como as Nações Unidas. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz vão participar, assim como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. O conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, vai estar junto da vice como parte da delegação americana. Muita gente diz que Biden não tem condições de falar em público. Dá uma olhada na situação dele falando com Zelensky na semana passada. Including today, I've announced 6 packages of significant funding. Today I'm also signing an additional package for $225 million to help you reconstruct the electric grid. But once we got the national security bill passed, that was a political issue. We were able to get it all done. And the way you've stood and holding on in Kharkiv, and you've proven once again the people of Ukraine cannot and will never be overtaken. As autoridades suíças disseram que a lista final de participantes ainda era esperada, mas os principais países em desenvolvimento, como a Turquia, a África do Sul e o Brasil, não indicaram se compareceriam. Vale lembrar que Brasil e China disseram que não participariam a menos que ambos os lados, ou seja, Rússia e Ucrânia, estivessem à mesa. A escalada atual vai completamente contra um acordo de paz e está aproximando o conflito de um primeiro ataque nuclear, que pode sair de Belarus ou dos submarinos russos, ou da proclamação do conflito global. Você acha possível um acordo de paz, nos termos de Zelensky, com a chegada de uma frota de navios e submarino nuclear perto dos Estados Unidos e com a movimentação atômica de Belarus, ao mesmo tempo que a Rússia é bombardeada por caças, drones e mísseis da OTAN? Obviamente eu tenho certeza que não. Acredito que um acordo de paz só vai ser viável caso ele seja formulado com um meio termo entre as intenções da Rússia e da Ucrânia. O grande problema é que eu creio que não exista esse meio termo. E já nem sei dizer se a maior probabilidade é para um conflito global ou não. Na minha visão, tudo depende das eleições americanas, já que o cenário atual é para que um simples incidente jogue qualquer plano de paz pelos ares.
Agora me fala a sua opinião. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!